Quando eu dobrei os meus joelhos, essa menina que veio na minha mente. E eu falei, Senhor, o que é isso? Dá uma oportunidade. É para você dar uma oportunidade. Mandei mensagem para ela, disse, Laís, amanhã você vai estar na consagração, Laís. Vou sim, missionária, vou sim. Eu tenho muita coisa para falar para Deus. Eu falei, então é tu mesmo, mulher, é tu mesmo. Então você venha e deixa Deus te usar. Amém? Estenda as suas mãos aqui, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, nós glorificamos, Senhor, porque tudo aqui é teu. A direção deste trabalho é teu, as nossas vidas, Senhor, é o Senhor quem direciona. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Senhor, então eu lhe peço agora, Senhor, usa a Tua serva, Senhor, meu Pai, que ela seja um canal de bênçãos, que ela venha falar, Senhor, da Tua palavra, daquilo que tem no seu coração para as nossas vidas, Pai. Senhor, vai repreendendo toda a retaliação, visitando, Senhor, a saúde da Tua filha, visitando a mente, visitando o lar, Pai, no nome santo de Jesus. Declara, Senhor, a bênção, Pai, que nenhuma dispersão venha tirar a nossa atenção da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos agora toda distração, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você quer um restante? Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu. Quero agradecer a vida da missionária, assim como todas as missionárias, a vida das irmãs, por esse dia. E a palavra que o Senhor me deu, não sei, as irmãs lembram, teve um dia que um irmão pediu para mim ficar ali na mídia, e eu fiquei. E na hora que as irmãs aqui estavam orando, eu estava orando ali em cima, e o Senhor me dava a palavra de Isaías, capítulo 43, 13. E meu coração, ele fervia, o meu coração, ele queimava. E eu falava assim, Senhor, o Senhor quer que eu fale? Eu vou pedir uma oportunidade daqui de cima, eu vou gritar mesmo, eu falo assim, missionária Maria, missionária Kátia, me dá uma oportunidade. E a hora que eu levantei, o Senhor falou assim, não, ainda não a tenho. O tempo chegará e você vai testemunhar daquilo que eu tenho feito, porque vai ser no tempo certo, no tempo exato, que a minha igreja precisará ouvir que eles estão nas minhas mãos. E quando eu ajo, ninguém pode impedir. Ainda que os homens tentam impedir aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, aquilo que Ele tem para realizar e para fazer por meio de nós, a palavra do Senhor vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, uma igreja posicionada, uma igreja que caminha diante com os olhos para o céu, uma igreja que olha para o alto. Aí sim as portas do inferno não irão prevalecer. E a palavra que o Senhor me deu, como eu falei, eu vou ler do 1 ao 13, que é Isaías capítulo 43, do 1 ao 13. E meu subtítulo ele diz assim: se Deus, só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei um povo cego que tem olhos
e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas, que me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E o versículo 13: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem me impedirá? Pode se sentar, igreja. O livro de Isaías, ele é um livro messiânico. A Bíblia vai dizer que um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento desse pecado em Judá sobre a nação de Israel e as nações vizinhas. Quase todas as palavras hebraicas que nós vamos ver para o pecado são empregadas pelo profeta, do qual foi ordenado por Deus. Um propósito paralelo era esforçar para tirar o povo de Deus da desobediência e evitar um desastre, para evitar uma morte espiritual. O seu significado, o nome de Isaías é: o Senhor é salvação. O profeta Isaías, ele é o autor maior do livro profético do Antigo Testamento. Ele profetizou no reinado do sul, chamado Judá, mas especificamente em Jerusalém, onde nasceu e ali ele foi educado. O seu ministério, ele teve início logo após a morte do rei Uzias. O livro de Isaías, ele é chamado como um livro messiânico devido às suas profecias e à riqueza de detalhes proféticos sobre o Messias. Só que a Bíblia vai dizer que nem a Bíblia, mas todo chamado de Deus, todo escolhido, ele não tem escolha. A Bíblia diz no Isaías capítulo 6 que Isaías, ele foi escolhido e ele foi consagrado a profeta. Porque subentende que no Antigo Testamento, o profeta não fala o que quer. Profeta, ele é escolhido a dedo por Deus, não para ficar profetizando chaves aqui e dali. Eu falo até porque o céu não é chaveiro, Jesus não é chaveiro. O profeta, ele fala aquilo que Deus manda e ele entrega. E não gostou, eu falo, sobe no RH de Deus e veja com ele. Porque se você não gostou, a sua vida precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Ninguém precisa nos repreender. A própria palavra nos repreende. Então o profeta, ele ouvia de Deus e passava para o povo. O sacerdote ouvia do povo e entregava até Deus. E Isaías também vai dizer que ele tem uma visão, ele não tem um sonho. Ele tem uma visão aberta e ele vai ver os serafins com 6 asas. 2 cobriam os seus olhos, 2 os seus pés. As outras 2, as suas asas batiam e ele via aquele clamor glorioso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que um serafim, ele reconhece, Isaías, ele vai reconhecer o seu pecado, ele vai contemplar a majestade, a gloriosa presença de Jesus, e ele fica se olhando para a sua própria vida como espelho e vai dizer: eu sou pecador, eu tenho falhas. E como é que eu vou me apresentar, irmã Miriam, diante da presença do Senhor? De qualquer jeito. Como é que eu apresento a minha primícia, como a missionária falou? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Como é que eu chego até Deus de qualquer maneira? Será que no nosso trabalho a gente chega de qualquer jeito, de qualquer maneira? Será que para ir numa festa a gente vai com a pior roupa? Não, a gente sempre tem que estar bem vestido, cheiroso para Jesus, bem arrumado. Mas não é só uma aparência, não é só por fora, porque ninguém engana Deus. É por dentro que
Isaías vai falar assim: eu sou um homem de impuros lábios, que eu habito em meu povo de impuros lábios. E a Bíblia vai dizer que um serafim, ele vai descer com uma tenaz. Eu fui procurar o que significa essa tenaz. E era como um gancho. Ele tinha um cabo. E quem estava nas mãos segurando é só quem pode purificar. Quem está nas mãos com esse gancho é quem purifica, é quem limpa, é quem restaura. Só quem está com esse gancho nas mãos é quem faz a pureza no ser humano. E aí a Bíblia vai dizer que ele limpa, aquela tenaz, ela desce e limpa os lábios, purifica os lábios de Isaías. E quando ele é purificado, santificado, a Bíblia vai dizer que Deus então fala com Isaías. Então aqui a gente já pode parar para analisar. Não é de qualquer jeito que Deus vai falar conosco. A nossa vida precisa estar pautada e voltada no altar do Senhor. Ai, mas Deus ouve a todos. Será que ouve a todos? Porque Isaías, a tenaz do serafim, precisou descer para poder purificar ele. Então Deus não ouve a todos. Deus ouve aquele que purifica. Deus ouve aquele que se santifica. Deus ouve aquele que busca a presença dele. O mundo diga muitas coisas: Deus é amor, Deus é amor. Mas é pelo amor dele que ele é justiça, que ele se condena e julga o nosso pecado diante dele. Na eternidade quem entra não é salvo, mas são os arrependidos que vão herdar a eternidade. E aí a gente quer servir a Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E lá em casa até briga, eu falei: mãe, a casa de Deus não é a casa da mãe Joana, aonde a gente faz o que a gente quer. Você quer fazer o que você quer? Faça na sua casa. A casa de Deus não é um circo, não é palanque para a gente vir aqui e esperar um show e esperar o bobo da corte. Quem está em cima é o anjo da igreja. A palavra ela precisa ser respeitada. A gente não vem para um culto de oração onde a igreja deveria estar cheia. Lá eles têm muitos que trabalham. Eu sei disso. Mas se você não trabalha e tem a oportunidade, venha. Venha. As minhas maiores experiências eu vivi, são 11 anos nos caminhos do Senhor, falando que eu ainda estou gatinhando. As minhas maiores experiências é aqui, num círculo de oração, de intercessão. Foi ali onde eu pude conhecer quem era Jesus. Foi ali que eu tive a revelação de quem era Deus, da presença do Espírito Santo. Os valores estão trocados. Os princípios estão trocados. A gente quer vitória, mas não quer calvário. Queremos vitória, mas não queremos passar pelo vale da sombra da morte. E quem é escolhido de Deus não faz o que quer, não prega o que quer, não canta o que quer. Não faz o que quer. A casa tem dono e ele é o cabeça. E ele ainda continua mandando na igreja. E Deus, ele se revela a Isaías depois de santificado. Depois que Isaías reconheceu o seu pecado. Quando ele reconhece o seu pecado e ele vê que é um homem de puro lábios, aí então depois que ele está ali santificado, puro e limpo, aí Deus se revela a Isaías. Ele fala: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E eu conjecturando, fiquei pensando: se fosse comigo, então eu ia estar de doida, né? Só tá nós, os anjos. E Isaías, ele entendeu. Só estava ele, foi ele que reconheceu. E Isaías vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ainda que eu não goste, ainda que eu não aceite, mas eis-me aqui. E Isaías, ele foi levantado como profeta, não para agradar o povo, não para agradar a sua carne, não. Ele foi levantado por Deus para pregar o juízo, para confrontar o pecado da nação de Israel. Porque a nação de Israel, nós vamos ver desde o começo, desde o início de tudo, que é esse povo que Isaías
E Deus, Ele vai lembrar algum momento da história, como lá em 1 Samuel capítulo 15, Ele vai dizer para Samuel: Samuel, eu me lembrei dos amalequitas. Pede para Saul exterminar todos, acabe com todos. E Saul vai poupar o melhor das ovelhas. Ele vai poupar o rei. Ele poupa. E por ele poupar, existe uma consequência. Deus vai falar: hoje mesmo eu estou rasgando o teu reinado, porque eu dei alguém melhor do que você. Ah, mas então Deus pode dar um ministério, uma chamada a alguém melhor? Pode, porque é bíblico. Ele dá, ele tira. Não faça a vontade dele. Ele tira e dá para quem está fazendo com excelência. Ele rasgou a túnica. Ele rasga o reinado de Saul e deu para outro melhor para fazer. A gente reclama que os altares estão contaminados, que existem tantos falsos profetas, mas cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros que não se levantam? Cadê os verdadeiros que não se posicionam para dizer: arreda-te daí, isso não é de Deus, isso não vem de Deus? Cadê aqueles que vão denunciar o pecado? Cadê aqueles que vão falar: arreda-te daí? O altar ainda continua santo, o altar ainda continua santo, a palavra é santa. Cadê a reverência? Eu até lembro um domingo que o pastor falou assim: tem muitas pessoas que gostam de florear as suas Bíblias. Eu fiquei pensando: será que ele viu a minha Bíblia toda purpurinada? Porque, né? Para ele falar, talvez ele viu, talvez não viu. Mas ele vai falar o que me chama a atenção: a sua capa pode ser até ilustrada, pode até ser com brilho, com um monte de coisa, mas a palavra não tem como florear. A palavra você não muda, a palavra você não altera. Pregue ela na sua excelência, pregue ela do jeitinho que ela é. Não mude. O profeta Isaías não mudou nada do juízo que Deus determinou para o seu próprio povo. E desde lá atrás, o povo dava as costas para Deus. O que Deus fazia? Levantava os inimigos, abatia o próprio povo de Deus, o povo se arrependia, e aí o povo se lembrava que existia um Deus de Israel, um Deus do qual nunca abandonou, um Deus do qual nunca deixou de prover. Mas o povo se encanta com ídolos, com coisas estranhas. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas dentro da igreja também. Quer ver crente se perder? No serviço. Aí estamos servindo mais o serviço do que o dono do serviço. Estamos servindo mais o serviço do que o dono do serviço. Não, é melhor que você esteja então no secreto, que você esteja só você e o Pai, se revestindo, conhecendo mais dele. E quando chegar a hora, quando chegar o momento, aí sim você serve aonde o seu coração não será dividido, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então é serviço. Será que nós temos a coragem de falar: Senhor, tire tudo. Se isso está me tirando, se o ministério está me tirando da tua presença, então pode arrancar, porque não é meu, foi o Senhor que deu. Eu quero a tua presença. Ou nós queremos ter tudo e ir para o inferno? Ou nós não vamos ter nada, mas ter a presença dele para a eternidade? É isso que convém. E o profeta Isaías era levantado por Deus para pregar o juízo. Olha, se arrependa, coloca a sua casa em ordem, porque senão Deus vai te matar. Não tinha, ele não floreava as coisas que Deus falava para ele. E aí, hoje em dia, nós queremos dar uma ajeitadinha, irmã Nésia. A gente quer ficar uma florzinha, vamos dar um beijinho aqui. Ai não, mas se eu falar assim, nós vamos perder a irmã, nós vamos perder o irmão. Você então está sendo omisso, conivente com o pecado do teu irmão, sabendo e não corrigindo. Sabe para onde vai se arrepender? Para o inferno também. E aí vamos fazer o quê? Vamos continuar floreando? Vamos continuar vivendo o evangelho light? Porque o mundo olha para a igreja. O mundo está olhando para a igreja esperando
resposta da igreja. E a igreja está como? Imitando o mundo. A igreja está imitando o mundo. Aí quando vem um profeta, ou quando vem uma palavra do altar para correção, não, isso não é comigo, mas você está aqui, como o pastor falou, Deus não fala por paredes, né? Porque se fosse, não precisaria ter escolhido por nós e nem ter morrido por nós. O sacrifício dele não foi em vão, o sacrifício dele foi por mim e por você. Aleluia. E o profeta Isaías, ele vai pregar, ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. Ele vai fazer juízo? Vai. Só que aí a Bíblia vai dizer que Deus vai resgatar a nação de Israel, porque o povo se volta novamente para Deus. E é como se fosse um ciclo. O povo dá as costas, Deus levanta os inimigos, abate o povo de Deus. Aí eles se lembram que tem um Deus, se arrependem e voltam novamente para Deus. E eles ficam nesse ciclo vicioso. E será que hoje em dia nós não estamos vivendo a mesma coisa? Quando tudo está bem, a gente se esquece que tem um Pai. Aí dá as costas para Ele. Aí Deus tem que acordar a igreja, causar uma perseguição. Aí vem o Covid e pasmem, não despertaram. Quem já tinha que sair, só estava ali de enfeite, saiu. Ficou realmente aqueles que tinham que ficar. Igreja não é um baile para você vir e falar, vou ali porque eu não tenho nada para fazer. Não é um clube, não é um fast food. Vou ver o que Deus tem para mim hoje. Não, é a sua semana que você tem com Ele. Aí você entrega para Ele. Não vem esperando receber, mas venha para entregar para Ele. Entregue para Ele. O culto foi feito para Ele. Eu não sei aqui dos irmãos, mas quando eu estava no mundo, não tem outra palavra, não. Servia o diabo, servia Satanás. Quando vim para o Senhor, falei, não, se eu servia muito bem lá, vou servir muito bem aqui também. E eu vou ser radical. Eu me fala, Laís, você ainda é muito grossa. Não é assim, vamos ser mais maleáveis. Eu falei, não. Quando eu estava lá, quando eu estava no mundo, não era maleável, fazia o que ele gostava, fazia aquilo que agradava a ele, missionário. Por que agora eu vou ser maleável? Até porque Apocalipse vai dizer que tu não és quente e nem frio, tu és morno. Tenho vontade de te vomitar-te. Eu vou ser meio termo em cima do muro. Quer andar comigo? Não, andando o quê? Jesus já está andando comigo. Isso já é o glória a Deus, aleluia. E é assim, é rasgado, vai desse jeito. Quantas vezes, missionária, eu chamei o Senhor e falei, Senhor, eu queria tanto uma palavra, mas mover, levar a igreja. Não, você fala assim, não, com você é diferente. Com você vai ser assim, desse jeito, vai ter que falar aquilo que eu mandar. Não fala que você paga o preço. Então nós temos apenas escolha na nossa vida, na nossa caminhada. Nós vamos escolher fazer como o profeta Isaías fez? Ou nós vamos ser os mercenários da igreja? Para não confrontar pecado, para não confrontar o que está errado. Porque nós estamos vendo o nosso irmão morrendo. E não vamos fazer nada, vamos ser omissos. Omissos. Qual a diferença do que está pecando e você que está omitindo e não falar a verdade para não perder? É tudo a mesma coisa diante do Senhor. Só que a Bíblia é muito clara e vai dizer que Deus ele vai resgatar Israel. E vai falar, olha, eu vi quando vocês se arrependeram, que vocês voltaram o coração de vocês para mim. Eu vi e nada passa despercebido diante dos meus olhos. Então se você está passando por lutas, está passando por provas, está passando por dificuldades, pode passar pelo fogo e ele não te queimará. Passarás pelas águas e as águas não te afogarão, porque eu te remi, eu te escolhi. Tu és meu e não abro mão da tua vida, não abro mão da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Eu não abro mão daquilo que eu chamei você. Eu não abro mão. Eu não abro mão da minha promessa. Nós cantamos aqui firmes aonde? Firmes nas promessas. E assim nós vamos caminhar firmes
A tua palavra é santa. Ele não mudou. Nós mudamos, as estações mudam, mas Ele permanece. E quem estará com Ele também irá permanecer. Então nós temos uma escolha. Nós queremos viver as bênçãos. Nós somos resgatados pelo Senhor, não para andar da maneira que nós queremos, mas é para andar nos princípios. É para andar nos princípios, ainda que nós vamos perder tudo, ainda que percamos a nossa cabeça, mas nós vamos ficar pautados e firmados na palavra. E o Senhor falou para mim, Laís, o que seria difícil para mim fazer pela minha igreja? Talvez você chegou aqui e falou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas o Senhor vai dizer, antes que houvesse dia, antes de você acordar, eu sou. Antes de você ir para a sua casa nesse dia, eu sou. Antes de você ir dormir, eu sou. Antes de você acordar no seu amanhã, eu sou. O seu dia muda, mas eu permaneço. E quem há que possa escapar das minhas mãos? A tua situação não escapou das minhas mãos. A tua situação não escapou das minhas mãos. Para o médico, pode ser falência, não tem mais jeito. Mas nós conhecemos um Deus que foi transpassados pelas nossas dores. E Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E é por isso que a igreja precisa orar e declarar a palavra de Deus. Mas pelas tuas pisaduras eu fui curada, eu fui sarada. A igreja peca porque ora a sua vontade. Esqueceu da oração sacerdotal. Os discípulos não falaram, irmã Victória, para Jesus. Jesus nos ensina-nos a pregar, nos ensina-nos a orar, nos ensina-nos a louvar. Não, ensina-nos a orar, porque eles viram que na oração você tem resposta, você recebe poder, você recebe unção, você é cheio para dissipar em autoridade as amarras do inferno, para quebrar todo o principado, toda a potestade que se levanta contra a igreja do Senhor, contra a sua casa. Você é autoridade na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Cadê o povo que vai dizer alto lá, Satanás? Aqui não, essa casa tem dono, o meu trabalho tem dono. Mas não, a igreja esquece da palavra. E aí quer orar as suas vontades. Jesus, faz do meu jeito. Enquadra Jesus, irmão Rose, dentro de uma caixinha e se limita. E era isso que o povo fazia. Por que Deus vai lembrar? Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o agir do Senhor? Deus estava lembrando ao seu povo, quando eu entro numa guerra, quando eu entro na peleja, eu dou vitória ao meu povo. Parai e vede o livramento do Senhor. Agora vai dizer que o povo estava numa emboscada, e a emboscada quem preparou foi o próprio Deus. Na frente o mar, atrás do Faraó, mas no meio a Bíblia vai dizer, Deus preparou uma emboscada. Por que Deus preparou uma emboscada? Para o povo se lembrar quem é que foi que tirou eles do Egito. Só que o povo sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles preferiam ficar comendo os pepinos, as cebolas, do que viver uma vida digna e reta diante do Senhor. E o povo para e teme, vai reclamar com Moisés. Moisés, não tinha sepultura no Egito para que você nos trouxesse aqui, para morrer aqui, Moisés. E Moisés vai questionar ainda com Deus. Só que qual foi a ordem para Moisés? Avance, marche. E ele vai falar com Deus. Deus vai falar assim, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Porque a minha igreja clamas a mim. Se poder e autoridade eu já dei. Por que tu clamas a mim? Se a ordem eu já dei. É só avançar, é só prosseguir, é só marchar, é só continuar. Marche, não para, não. A emboscada está lá e o povo está parado. Quer ver um episódio? O povo, Golias está afrontando o povo. Está afrontando Saul. E a Bíblia é muito
pelas tormentas da vida, por uma dificuldade, e nós somos paralisados, e nós não temos reações. Nós olhamos mais para a tormenta, mais para aquilo que está nos ameaçando, do que para o Deus que pode fazer todas as coisas. Quem há que possa escapar das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Quando eu recebi o laudo, que a médica falou assim para mim, Laís, você está com uma pedra na vesícula, e eu estava tendo crises recorrentes desde o ano passado. Eu falei, se essa é a dor da morte, eu já estou com o meu pé lá, porque é uma dor insuportável, as mãos ficavam tortas, fui desfalecida para o hospital, eu não tinha força para respirar, eu não tinha forças para orar, e eu mandava mensagem para a missionária, era de madrugada, eu mandei mensagem para a irmã Maria Emília, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu não estou aguentando, eu não tinha forças para orar, e aquela situação, ela me entristeceu tanto, que eu falei, Senhor, eu não quero ter que passar por uma cirurgia, eu ainda continuo crendo que o Senhor é o Deus que faz milagre, eu creio que o Senhor pode tirar e arrancar essa pedra daqui, o Senhor é Deus, o Senhor não mudou, é a tua palavra que diz. Continua com a pedra? Continua, acho que nem está aqui mais, que é assim que eu creio. Mas está aqui, já foi marcada a semana, não. Está o encaminho da cirurgia, e eu estou aguardando, mas aguardando, crendo naquele que me fez a promessa, crendo que Ele vai completar a obra dele, e decorrência a isso, eu tive que sair do meu trabalho, de 8 anos desde eu tive que sair do trabalho, e aí eu saí, não saí, mas fiquei à toa, não, estou procurando, a porta se abriu, não, apareceu entrevistas, mas ainda nada, eu falei, Senhor, e aí, como é que vai ficar? Os dias, os meses estão passando, vai fazer 4 meses, e eu preciso trabalhar. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer? O Senhor quer que eu trabalhe, mas eu preciso da tua direção, preciso que o Senhor fale comigo. Eu não saí, até porque eu tive que sair por necessidade. A médica falou assim, Laís, para você trabalho e saúde não dá mais, você vai ter que escolher. Ou sua saúde ou seu trabalho. Eu falei, é melhor estar vivo e viver essa promessa, do que morto e enterrado e não viver nada. Porque morto não vive promessa. Se a Bíblia vai dizer que Deus tinha que despertar aqueles que estavam surdos e aqueles que estavam cegos, é porque o povo perdeu a sua visão. O povo perde a visão, o povo perde a sua audição e não está ouvindo mais aquilo que Deus queria falar com eles. Não estão vendo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, as promessas para a vida deles. E eu tive que sair. Teve a terça-feira, passado alguns dias. Na terça-feira, o irmão estava ali, não sei como ele chama, César, o irmão César falou assim para mim, Laís, tem como você ficar aqui e me ajudar aqui na mídia? Eu falei assim, tem sim. Eu falei, não sei, mas você me ensina e a gente fica lá. Eu falei, deixa o microfone ajeitado, não quero mexer nisso, vai dar alguma coisa. E eu fiquei ali, foi onde o Senhor me deu a palavra, de Isaías 43:13. Só que eu não entendi o porquê que Deus estava me dando essa palavra. Eu só falei assim, o tempo certo você vai anunciar. Só que na segunda-feira nós estávamos aqui no culto de libertação e o pastor estava falando assim, que Abraão ele sai da tua terra e de tua parentela para fazer a vontade de Deus, para ir para um caminho do qual ele não conhecia. E aí ele fala assim, olha, talvez Deus vai te levar para algum lugar, para fazer alguma missão, alguma coisa Deus vai te levar para você fazer, mas você volta para a sua casa. Mas olha, receba a providência de Deus, irmãos. Eu estou ali sentadinha, a gente tem que ali estar recebendo, pegando o que está sendo liberado do altar. Então não fique disperso, fique atento ao que Deus está falando. A Bíblia diz que o Espírito Santo diz às igrejas, ei, atente à minha voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. E aí a gente veio na terça-feira, aqui no círculo de oração, e aí no final a missionária Rosa veio e falou que ia ter uma missão, uma obra missionária para o Mato Grosso, e que ia de avião, e que o valor era 1.500, e tudo certinho, passou das informações, e na hora, até acho que a irmã Mira olhando pra minha cara, não sei, eu falei, eu vou, falei super alto, toda espontânea. E aí eu fiquei pensando, eu vou com que dinheiro, né? Eu vou, tenho fé. Posso ter um emprego, mas eu tenho fé.
E aí, minha mãe olhou minha cara, ela ficou toda contente, ficou feliz. Eu falei, bom, isso aí já é algum sinal, né? Se ela ficou contente, já tá alguma coisa, aí Deus tá mexendo nas coisas. Acabou, fui falar com a irmã Rose me passa o contato da uma missionária. Aí eu mandei mensagem para a Victoria, como que é o número da missionária. A irmã Rose me passou, a Victoria também me passou. Aí meu pai chegou em casa e eu falei pro meu pai, eu vou para a viagem missionária. Eu não falei, né, eu sou filho não, eu falei, eu vou para a viagem missionária. Aí depois que eu pedi, tem a sua autorização? Vocês deixam ir? Meus pais falaram assim, você pode ir, mas cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro para poder te dar. Então assim, eu não sei como é que vai ficar. Mas vamos orar. Então vamos levantar um jejum, vamos se consagrar, nós oramos, nós jejuamos. E Deus não falou nada. Eu só falei para minha mãe, às vezes as coisas é tão difícil para nós. Né? Às vezes parece ser mais fácil para os outros e tão difícil para nós. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, Laís, você não tem, mas eu tenho para te dar. Eu tenho para te dar. Eu tenho. Na quarta-feira, irmãos, eu já tinha pedido para algumas pessoas entrar em oração comigo, me ajudar nesse propósito. E quando eu fui para mandar a mensagem para a missionária, o Senhor falou assim para mim, não manda. Eu falei, nossa, deve ser o diabo, né? Como eu vou pedir oração, né? Mas Deus, Ele já sabia de todas as coisas. Deus já sabia do convite, Deus já sabia da hora certa, que era para mim poder estar aqui, não somente falando dele, mas testemunhando do milagre que Ele fez. Na quarta-feira, Ele lá na minha conta, os R$1.500, para a glória de Deus. E eu tinha falado para o Senhor, eu não tenho trabalho, eu não estou trabalhando, mas se o Senhor me abrir a porta, como é que eu vou para a viagem missionária? Mas e desempregada, como é que eu faço para isso? Eu não tenho R$1 na conta, como é que eu faço? Então se o Senhor quer que eu vá, o Senhor vai colocar um valor total nas minhas mãos. E eu orei, mas eu fiquei alegre, eu comentei com a irmã Ana. Aí a Ana se alegrava e falou assim, você vai, mas Deus manda comprar todas as coisas. Vamos aguardar, vamos esperar. Na quarta-feira, na terça-feira foi falado. Na quarta-feira, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Então quem é que pode impedir os planos, os propósitos do Senhor? Agindo Ele, quem impedirá? E ainda eu ouvi de um amigo, um irmão, falou assim, menina, você está desempregada. Foi uma situação que mais falou as coisas que eu tinha que fazer. Falou assim, você está desempregada, você não pode ter nada. E aquilo, a hora que eu recebi aquela palavra, mas eu me necessitando, eu falei assim, é verdade, eu sou desempregada mesmo, eu estou desempregada, mas eu tenho fé. E a minha fé não pode ser arrancada de mim. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu estou desempregada. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir a porta hoje. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor é Deus. Alguma coisa o Senhor está me ensinando. Alguma coisa o Senhor quer que eu faça para o Senhor. Eu falei, então, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, não quero que o Senhor tire, eu quero que o Senhor arranque todas as pessoas que são incrédulas do meu lado. Eu não quero andar com incrédulos. Só eu e minha casa sabemos que é Deus que nos veste, Deus que nos calça, é Deus que providencia. Às vezes falta dinheiro para pagar a conta e Deus chega no exato momento e nos ajuda e nos provê. Eu falei, eu não aceito, eu não tolero andar com pessoas incrédulas e não me deixa, a partir de mim também, ser uma pessoa incrédula, para me dar a fé dos meus irmãos. Que eu tenha fé para dizer, vai dar certo, avança, você vai conseguir. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, há 8 anos atrás, eu até escrevi aqui, eu já estou acabando, irmãs. Há 8 anos atrás, eu fiz uma viagem missionária terrestre. Nós fomos de carro, fomos de perua, fomos de van, fomos para Uberlândia, fomos para Goiás, fomos para Vilinópolis, fomos para Brasília, fui lá para a Cruz do Sertão. E Deus também ele operou um milagre. Depois de 8 anos, que Deus já tinha me mostrado quando eu me converti, que Ele ia me levar para as nações, e Ele me mostrava as bandeiras. Ele falou assim, Laís, te prepara, porque quando o tempo chegar, as coisas vão começar a fluir. Ele me mostrou algo lá atrás. E nós precisamos caminhar com aquilo que Deus te deu. O que foi que Deus te mostrou? O que foi que Deus te mostrou? Caminhe por aquilo que Ele te mostrou. É loucura? Pode ser loucura para quem não crê, mas que para quem crê é poder de Deus. A cruz, ela é poder de Deus. Então caminhe por aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Caminhe sobre o sonho que Ele deu. Caminhe sobre a palavra. Você não pode ter nada, mas você tem uma palavra. Foi
impedirá. Ninguém pode impedir o agir dele. Pode se levantar a medicina e falar que não tem mais jeito. Pode levantar quem for. Mas agindo eu, quem impedirá? Ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. O dia que eu orei, depois dessa viagem missionária que eu fui, eu falei desse jeito para o Senhor. Eu falei, Senhor, a próxima viagem, me leva de avião. Nunca nem entrei no aeroporto, o Senhor falou para mim, vai tirar seu passaporte. E eu tirei, tá lá guardado na gaveta. Aí o Senhor falou, tira esse passaporte da gaveta. Por que está enterrando aquilo que eu te dei? Por que está enterrando aquilo que eu pedi? Por que está escondendo aquilo que eu te dei? Tira da gaveta. Eu tirei, todo dia eu olho na cabeça da minha cama. Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Porque eu sou minha doida. Senhor, cadê a promessa? Aleluia. A promessa não se cumpre, não tem carro, não tem de ônibus. Senhor, cadê a promessa? Fala que eu vou andar e nada. Cadê a promessa, Senhor? O Senhor fala assim, é tudo no meu tempo. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero ir com um povo escolhido teu para fazer a obra, mas eu quero ir de avião. Nunca andei. Talvez possa até uma caipira, até para se vergonhar comigo. Aí elas vão estar lá criando. Eu falei, a hora que a irmã moça falou, o Senhor falou assim, quem faz para mim, eu faço por ele também. Quando nós fazemos para o dono da obra, o dono da obra faz por nós. Nós vamos fazer uma obra para o grande eu sou. E o grande eu sou, como diz o grandão da Galileia, ele faz pelos seus, ele faz para a sua igreja. Então basta nos posicionarmos. É fácil, não é? Mas basta nos posicionarmos. Que ele concede o desejo do nosso coração, fazendo a obra dele. Então quem é que pode impedir o agir do Senhor? Se você entrou com o seu coração conturbado, triste, sem direção, não sabendo como é que vai fazer, não sabendo qual é o próximo passo, triste por algumas situações que se levantaram, o Senhor está dizendo, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu entro na guerra, quando eu entro em cena, tudo muda. O cenário muda. Quem não fica com o coração duro vai se convertendo. As portas que estavam fechadas vão se abrindo. Deus, Ele faz do jeito como Ele quer. Basta nos posicionarmos, basta fazermos a vontade dele. Então fique com essa palavra, essa inspiração. Agindo eu, agindo eu, agindo eu, agindo eu, agindo eu. Quem impedirá, diz o Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Está difícil, mas agindo eu. Não sabe o que fazer, mas agindo eu. Está difícil, o laudo médico chegou, a porta fechada está, mas agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. A tua vida, tua casa, tua família está na palma das minhas mãos. Estão guardados, protegidos, amparados sobre as asas do Onipotente. A minha igreja, a tua casa, a tua vida está escondido, diz o Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Eu agradeço a minha oportunidade, a missionária. Agradeço a todos em nome de Jesus.